Pauta do Congresso complica o segundo semestre. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, minhas amigas, meus amigos. Estamos aí começando esse dia com uma análise para vocês que fazemos diariamente com muita alegria, tentando levar um pouco do que acontece nessa capital federal, nem sempre muito fácil de entender. E o que a gente traz hoje é algo que toca a vida de todos nós, porque nós temos aí um segundo semestre encurtado do ponto de vista político, porque temos eleições municipais. Obviamente, o Congresso Nacional se dedica às eleições, temos candidatos que são, inclusive, membros do atual Congresso e outros que apoiam os atuais candidatos ou os próximos candidatos às eleições municipais e, obviamente, uma pauta extensa. Uma pauta extensa que tem como foco a questão econômica. E, claro, para o governo, as famosas entregas prometidas que ainda não ocorreram. Portanto, é pouco tempo para muita coisa, né, Rodolfo? Sim, sem dúvida, né? O dia ontem no Senado, né, que seria o último dia de sessão, foi um dia de adiamentos, né? Nada acabou votado, tudo acabou sendo adiado para o semestre que vem. Então, isso deixa aí realmente um passivo muito grande de coisas ainda que vão precisar ser resolvidas. Com um problema adicional, eleição municipal, ou seja, os deputados e senadores vão ter que dividir o seu tempo entre votar as coisas e, enfim, acompanhar as eleições aí nos seus estados que são de interesse de todo mundo, porque, enfim, o vereador e o prefeito eleito, a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas é sempre importante frisar, o vereador e o prefeito eleito são os cabos eleitorais da eleição seguinte de deputado, senador, governador, presidente, etc. Então, eles acompanham isso com o máximo interesse. Então, por conta disso, por exemplo, em agosto, né, o primeiro mês aí do segundo semestre de trabalho, só vão ter 6 sessões deliberativas. Então, e depois aí em setembro, novamente a coisa limitada e só volta a pleno o Congresso depois da eleição municipal. Então, é nesse período que essas coisas todas aí vão precisar ser tocadas. A principal delas, Alexandre, é a reforma tributária, né? Que ainda precisa avançar num monte de coisa. Para quem está do outro lado entender, o trabalho do parlamentar é em Brasília, mas também é na sua base eleitoral. Agora, é como se você, empregado de uma empresa, tivesse 2 meses para estar na empresa, mas só fosse 6 dias desses 2 meses trabalhar. Funciona a regra dessa maneira. Mas se entende que você está trabalhando no seu estado. Porém, o Brasil precisa continuar. O Brasil precisa das aprovações. Nada é feito sem um Congresso Nacional. E é o que acontece muitas vezes. Para facilitar o jogo, se facilita também a vida dos parlamentares, né? Abre-se um pouco o cofre, as famosas emendas PIX começam a circular, os parlamentares ficam mais felizes e acabam fazendo o trabalho que deveria ser feito no decorrer de 2 meses, apenas em 6 dias. Ou seja, quando eles querem, eles fazem, mas tem que ter um motivador, né, Rodolfo? Sem dúvida, né? E esse motivador roda para valer. Enfim, mas aí então, assim, só detalhando um pouquinho das várias coisas que ficaram. O Senado precisa votar o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária que foi aprovado na Câmara. O relator lá no Senado, o senador Eduardo Braga, já disse que vai mudar várias coisas. Então tem vários pontos ali que são polêmicos e que podem cair, como, por exemplo, a inclusão do carro elétrico no imposto seletivo é uma das coisas que podem cair. Outras ali também estão sendo discutidas, questões aí relacionadas à Zona Franca, o deputado Eduardo Braga do Amazonas, enfim, uma série de coisas ali. No caso da Câmara, ainda precisa votar o segundo projeto, que depois vai para o Senado. É um projeto mais simples do que o primeiro, porque o primeiro é que definia, né, enfim, todas as alíquotas de imposto e tal. Mas ele é mais simples, mas tem suas complicações. Por quê? Porque é ele que define o tal comitê gestor da reforma tributária, que é quem vai definir como é que o dinheiro do imposto arrecadado vai ser distribuído entre os estados e os municípios. Então a briga aí sai dos setores da economia que querem ter alíquota diferenciada, etc., mas cai nos governos
e dos estados e dos municípios que vão querer ter participação maior ou menor nesse comitê gestor, enfim, para ter mais ou menos dinheiro. Também não é uma discussão fácil. Não é fácil, até porque o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, já deixou claro que vai modificar muita coisa. E a gente sabe que muitos setores que fazem um lobby honesto estão preocupados com o seu próprio quintal, mas às vezes prejudicam a casa como um todo. E Eduardo Braga vai levar em consideração esses interesses particulares. Portanto, tende a demorar mais tempo que se esperava. Agora, quem deve estar preocupado mesmo, Rodolfo, é o presidente Lula. Inclusive, hoje está convocado uma reunião com seus ministros e a pauta é a pior de todas para qualquer presidente, que é cortar verbas do orçamento, um contingenciamento previsto de cerca de 27 bilhões de reais. É muito dinheiro. Agora, tem que cortar onde? Do governo. Porque se corta da verba orçamentária para o dinheiro que vai para os parlamentares, não consegue aprovar nada no Congresso. Quem é que vai ter que ter a tesoura cortando? É o Ministério, A, B, C ou D. E já se diz que as pastas que deverão ter justamente os maiores cortes são as que têm os maiores orçamentos. E aí o que vai entrar? Educação, saúde, infraestrutura, ou seja, justamente as famosas entregas que o governo tanto precisa fazer, é onde hoje nessa reunião vai ter que se decidir aonde vai se segurar o dinheiro, porque não vai ter dinheiro para tudo. Agora o presidente, por outro lado, já declarou em entrevista que essa questão da meta de zero déficit não é um problema tão grande, que a prioridade do país pode ser investimentos em áreas sociais. E para que se tenha esse tipo de investimento, um déficit de 0,1, ele chegou até a usar esses termos, ou 0,2, não vai afetar a economia como um todo, porque o Brasil é muito forte. Então essa questão hoje do déficit zero, tão buscado pelo ministro Fernando Haddad, pode ser flexibilizado na reunião com o presidente. Pois é, isso a gente vai ter que ver aí, enfim, é uma discussão complicada, enfim, corte vai ter que acontecer, vai ter que haver, e isso define duas outras coisas que também ficaram aí para o segundo semestre, que é, primeiro, a lei de diretrizes orçamentárias, porque ela tem que definir isso, quanto é que vai cortar, quanto é que é o orçamento, e depois o próprio orçamento da União para 2025. Então, é toda uma discussão que envolve, Alexandre, e outras discussões que ficaram também para o segundo semestre, como a questão da desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia, a questão da dívida dos estados, né? Tudo isso envolve dinheiro, né? E ao envolver dinheiro, envolve também onde corta, onde não corta, onde investe, onde não investe, enfim. Ou seja, o que falamos no início, Rodolfo Lago, é muito trabalho para pouco tempo, mas voltamos também a ressaltar. Quando os caras querem, eles fazem, mas tem que ter um motivador. E aí, nesse caso, é justamente aonde está pegando, que é a verba orçamentária. Não vai ter dinheiro para todo mundo, alguém vai ter que perder. Quem será? Vamos acompanhar daqui. É isso, né? E aí, só para a gente concluir, juntando com a eleição, porque aí é claro que o humor das eleições, quem vai para frente, se é governo, se é oposição e tal, acaba afetando o humor dos deputados e senadores também para resolver as coisas. Até porque pode sair um Congresso Nacional com outro humor depois das eleições. Aí a gente vai acompanhar. Mas daqui encerramos este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E aí, deixando aquele convite importante para nós muito. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.